Saudações, caros amigos e amigas. Bem-vindos ao Lean na Prática Podcast. Esse projeto educacional com foco em melhoria contínua que está no seu 7º episódio. Quero agradecer demais vocês, ouvintes, pela audiência, pelo seu apoio, pela participação ativa através de comentários no Spotify, no LinkedIn, por mensagens no WhatsApp e por e-mail também, e também por compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. É o carinho de vocês que me motiva para investir o meu precioso tempo nesse projeto. O podcast já foi ouvido em mais de 15 países, sendo quase 70% das reproduções no Brasil, mas também com reproduções em países como Portugal, China, Reino Unido, Noruega, Cabo Verde, Canadá e assim por diante. O que me deixa ainda mais feliz é que o podcast está cumprindo alguns dos seus propósitos, sendo um deles o de atrair a atenção de novos possíveis adeptos da melhoria contínua através do pensamento Lean. Vamos juntos nessa jornada! Bom, agora eu quero introduzir o tema de hoje, que é um bate-papo especial com um verdadeiro craque na área de segurança de processos industriais, o Adner Lorenzini. Eu e muitos outros engenheiros de processo, profissionais da produção, de segurança, de manutenção, de logística e líderes, tivemos o privilégio de trabalhar e aprender um pouco do seu vasto conhecimento técnico. O Adner nos ensinou sempre com muita alegria, respeito e dedicação. Apesar dos seus quase 50 anos de carreira, ele se dedica sempre a aprender conceitos, práticas e métodos novos com a mesma energia e entusiasmo de um iniciante. E foi justamente por esse motivo que nos reconectamos recentemente. O Adner está redescobrindo o Lean através de uma nova perspectiva. Ele está adaptando e utilizando alguns princípios fundamentais do Lean, aos poucos, para fortalecer a cultura de segurança, sobretudo no campo da segurança de processos industriais. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar agora como foi o nosso bate-papo inicial. Opa, Adner, seja bem-vindo ao Lean na Prática Podcast. Tudo bem com você? Saudações, Luciano. Muito bom falar contigo. Saudações a todos. E espero que estejam todos bem e vamos construir alguma coisa aí nessa nossa jornada aí. Graças a Deus, tudo bem por aqui. Obrigado pela participação, obrigado por topar fazer esse bate-papo aqui comigo. Você tem muitas obrigações, tem viagem chegando aí, né? Uhum. E agradeço demais a sua disponibilidade de vir no Lean na Prática Podcast falar de um tema tão importante, tão interessante. Obrigado você, Luciano. Obrigado pelas palavras aí, muito agradáveis de se ouvir. Eu realmente tento estar aprendendo a maior parte do tempo possível, se não todo, porque o elenco de informações que a gente tem hoje em dia disponível é fantástico. E não aprende quem não quer. Concordo. Bom, vamos dar o pontapé inicial com um resumo sobre a sua carreira, a sua trajetória profissional que começou lá na área de qualidade e migrou para a área de segurança de processos. E, por favor, se puder, explica para os ouvintes, para aqueles que porventura não conheçam esse termo, o que é a segurança de processos. O seguinte, então, o meu nome é Adner Lorenzini, como você já falou. Eu me formei na área de Química, eu fiz o curso de Química e especialização em atribuições tecnológicas na Universidade de São Paulo. Trabalhei 8 anos aproximadamente na empresa que hoje não existe mais, a Ciba-Geigy, que hoje a sucessora é a Novartis, uma grande indústria farmacêutica e, na época, uma grande indústria química, atividades em polímeros, agroquímicos, etc. Uma excelente escola de aprendizado, para mim pelo menos foi, e algum tempo após, em 1984, eu me juntei à DuPont, fui trabalhar na área de produção de resinas, na fábrica Guarulhos, e eu fiquei uma boa parte do meu tempo em produção. Após produção, fui trabalhar em otimização de processo. E mais ou menos no final de 97, 2000, nós fomos
vamos dizer assim, fomos tomados pela iniciativa de qualidade, arrastados pela indústria automobilística, nosso principal cliente. Uhum. E, assim, nessa arrancada da qualidade, quase que ao mesmo tempo veio a arrancada da segurança de processos. O que aconteceu mais ou menos nesses anos aí foi um esforço muito grande, uma revolução na indústria que começou naquela época. Pelo menos eu senti assim, né? E respondendo a tua pergunta, segurança de processos. Segurança de processos objetiva prevenir ou mitigar, ou ambos, normalmente ambos, né, os eventos significativos de processo que podem impactar saúde, segurança, meio ambiente, comunidade, etc. Normalmente nós tratamos de assuntos como explosões, incêndios, grandes danos ao meio ambiente, significativos danos de meio ambiente. E eu posso citar um exemplo, o acidente que aconteceu, acho que foi mais ou menos 2010, da, da Deepwater Transocean, Macondo Bay, que Da foi BP. feito BP, foi feito um filme a respeito até, e um acidente que teve efeito de fatalidades, várias fatalidades, explosões, incêndio não contido, perda de uma instalação que custava, se eu não me engano, na época a plataforma custava 600 milhões de dólares, totalmente perdida, e o impacto ao meio ambiente, que foi um dos maiores da indústria petrolífera. Os dois maiores foram de Exxon Valdez e esse aí de Macondo Bay. Então, não quero me alongar demais, isso aí é o foco da segurança de processo. E segurança ocupacional, ela foca também a questão de segurança das pessoas, prevenção de acidentes, e vai um pouco além na questão de prevenção de doenças ocupacionais. Um exemplo que eu posso te dar, a segurança de processos, ela não se preocupa com intoxicações crônicas. Intoxicações crônicas é o âmbito de trabalho da segurança ocupacional. Mas, assim, não existe uma região assim preto-branco ou um zero. Existem algumas regiões cinzentas entre as duas abordagens, tá? Então, nem tudo é exatamente um ou zero, como eu disse. A Dupont é reconhecidamente benchmark em segurança, né? Então, ela estava implantando os sistemas de segurança de processos que a gente chama PSM, Process Safety Management. Esse sistema de segurança de processo nasceu após o acidente de Bhopal. Houve uma sistematização pelo American Chemical Council e a DuPont liderou essa iniciativa, diria que mundialmente, e decorrente disso aí foi direcionado para todas as plantas, todas as unidades, implantarem os códigos de segurança de processo. E, então, realmente foi top-down, foi consequência do acidente de Bhopal, e foi um grande aprendizado, começou lá em 96, 97, por aí, e aprendemos muito aí, e estamos aprendendo sobre isso. Sim, para quem nunca ouviu falar, o acidente de Bhopal foi o acidente mais importante, mais devastador da indústria química de todos os tempos. Foram milhares de fatalidades, não lembro agora, 2.000 a 3.000. Esses números variam, né? Porque tem Sim. estudos que teve pessoas que foram afetadas ao longo dos anos e tal, então esses números são bem difíceis de saber, de cravar, né? Uhum. Exatamente. Enfim, muito bem. Muito obrigado pela introdução aí à segurança de processos. E nesse meio tempo aí, você teve algum contato com o Lean Manufacturing, com a Uhum. filosofia Lean? Como é que foi isso? Bom, nós tivemos contato com as ferramentas pelo sistema da qualidade, né? E também, vamos dizer, lá pelo ano 2000, me lembro bem, na década de 2000 a 2010,
Já houve algumas iniciativas aí de implantar o pensamento Lean, e essas iniciativas aí, elas foram, ao meu ver, muito assim direcionadas para uma atividade técnica. Uhum. Eu diria o seguinte: havia uma iniciativa muito boa, deu resultados, e eu fiquei daquela época com uma sensação que podia ser um pouco diferente. Era tratado como uma oportunidade para a melhoria de resultados da empresa, melhoria de desempenho, de performance, como de fato era, Uhum. mas a sensação é que não chegou assim a movimentar, a entusiasmar o chão de fábrica, sabe? Isso Sim, que, fazendo uma retrospectiva, essa é a leitura que eu faço. É uma leitura pessoal, tá? Pode ser que várias empresas conseguiram isso, algumas áreas conseguiram, mas a minha sensação foi essa. E aí, vamos dizer assim, eu acordei para o Lean faz muito tempo aí, eu vou contar a história. vamos explorar um pouco então esse primeiro contato, né. Você Uhum. falou que tem esse foco era muito maior na parte técnica, ou seja, das ferramentas do Lean, né. Sim, a gente trabalhou muito na questão de fluxo, né, da questão de eliminar o excesso de processo, né, trabalhar com inventários cada vez menores. O inventário foi uma iniciativa que recebeu muita energia, aliás, já recebeu antes do Lean, quando começamos a falar em qualidade. Na empresa já buscávamos a manufatura Uhum. enxuta, tá? É um grande desafio para uma empresa de especialidades. Nós tínhamos você lembra, Um né, Luciano, portfólio um gigante, né. número de portfólio gigante, então é uma área muito grande. E algumas coisas realmente avançaram. O processo de fabricação contínua de tinta, que o pessoal desenvolveu e implementou lá, conseguia trabalhar com, vamos dizer, puxar o cliente, puxar a demanda. Teve alguns avanços muito bons, sim, sem dúvida. Do ponto de vista tecnológico, teve grandes ganhos aí. Acho que podemos dizer que a Dupont Guarulhos, quando nós trabalhávamos, foi pioneira nesse Com ponto aí. certeza. Agora, você mencionou que, em primeiro momento, não parecia que tinha conquistado corações e mentes das pessoas da fábrica, né, das pessoas que trabalhavam ali no dia a dia, né. Na Uhum. sua opinião, por que que isso não aconteceu? A minha opinião é que talvez a forma como nós víamos o Lean como uma ferramenta tecnológica, ela, ela podia ter sido melhor enxergada. Eu acho que eu fico em dúvida de dizer se é uma questão de interpretação do foco que nós demos ferramenta, mas eu não vi pessoalmente muitas iniciativas assim para dentro de chegar a melhoria contínua no o pessoal se entusiasmar com aquilo, Uhum. sabe? Tem que analisar também o seguinte: nós tem um dificultador aí que éramos uma empresa muito padronizada e a nossa segurança pedia isso, tá? É uma empresa muito estruturada, seguir procedimentos, seguir regras. E isso aí, quer queira, quer não, mata um pouco a criatividade. E tem um caminho aí a ser seguido na questão de você dizer, e acho que nós vamos falar mais disso aí para frente, você colocar aqui um grau de liberdade para o pessoal criar, entendeu? Eu diria que tem um fator eminentemente cultural aí, um dificultador pelo tipo de estrutura e de processos, né? E eu acho que hoje a gente sabe um pouco mais a respeito de como trabalhar essas coisas, tá? Mas não é muito fácil não você trabalhar em questão de cultura. Pelo que eu estou entendendo, o que faltava naquela época era um pouco mais de explorar o que que tinha ali de benefício para as pessoas das áreas operacionais, para que elas adotassem o Lean. Era mais ou menos isso?
Eu acho dificuldade sim para entender, mas dificuldade de ver o benefício de realmente não ser mais um programa que você lembra, nós tínhamos tantos problemas de auditorias internas, de auditoria cruzada, ISO 9000, ISO 14000, e estava no meio lá esse programa. A leitura que eu faço hoje é que no meio de tantos programas aí, talvez o Lean ficou meio obscurecido, sabe? E ficou com a cara dos outros programas. Entendi. Muito bem. Vamos passar para uma outra etapa do Lean, que é uma redescoberta que você está passando agora, né? Você está Uhum. redescobrindo o Lean, a cultura de melhoria contínua através do Lean. E como é que está sendo esse processo e como é que você faz a ligação do que você está descobrindo agora com a sua área principal, que é segurança de processos e a segurança ocupacional e saúde ocupacional? Olha, eu diria o seguinte, a virada de chave na minha cabeça foi quando eu estava lendo o livro do Paul Akers, o Two Second Lean, e eu me deparei, na história que ele conta da empresa dele, eu me deparei que ele estava com o mesmo problema que eu estava sentindo há algum tempo. Ele implantou o Lean, ele conseguiu resultados surpreendentes e a empresa dele era um modelo visitado. Mas ele falava o seguinte, que ele só conseguia fazer a coisa avançar se ele ia lá e empurrava. E isso realmente despertou assim, nas minhas memórias, porque tenho observado ao longo desses anos que várias empresas têm feito iniciativas, colocado muita energia, investido tempo e capital na implantação de segurança de processos e elas avançam até um certo ponto. Então, começamos a ver algo em comum. Por que será que isso acontece com o Lean? E por que será que isso acontece com a segurança de processos? Né? E aí, comecei a analisar aí, só para citar um exemplo aí, em termos de segurança de processo, a NASA teve o acidente da Challenger, várias fatalidades, e a NASA reconhecidamente é top de engenharia, é a empresa que colocou o homem à Lua, né, na Lua. E após o acidente da Challenger, 17 anos após, acontece a mesma coisa, ou coisa similar com a Columbia. Analisando, assim, a gente observa, pegando, não vou fazer agora a autópsia dos acidentes, mas a investigação mostrou deteriorações de sistema. Então, o desafio é esse, como promover a melhoria contínua e como impedir a deterioração de sistemas. Né? E isso aí que é a abordagem que eu estou pensando aí, tenho trabalhado ultimamente, estudado ultimamente, para a gente ver o que pode fazer de melhor a esse respeito. E assim, nós tínhamos, no nosso exemplo de Dupont, no exemplo de várias empresas, várias iniciativas, elas estão investindo tempo, dinheiro das pessoas, mas por que será que elas não conseguem chegar no estágio de melhoria contínua? Né? Então, as coisas que eu vi em Lean batem com algumas coisas que a gente viu em segurança. Especificamente, algumas iniciativas que nós usamos em segurança e que também são usadas em Lean. Posso citar alguns exemplos. Nós temos auditorias periódicas e nós fazíamos auditoria porque o protocolo assim o exigia, tá? Nós envolvíamos pessoal de operação, fazia as auditorias, mas isso aí não tornava o pessoal, vamos dizer assim, proficiente a ponto de sugerir melhorias e contribuir para a melhoria contínua. Tá? O pessoal, como muitas empresas estruturadas, né, eles tentavam fazer segundo a estrutura, né, mas a gente acabava não saindo muito desse horizonte da estrutura, se enxergava a coisa um pouco engessada. Quando nós fazíamos essas caminhadas, esses bate-papo com o pessoal aí, eu vou nomear algumas iniciativas. Nós fazíamos o que nós chamávamos de Job Cycle Check, foi chamado de verificação de ciclo de trabalho,
auditoria de procedimento, adesão ao procedimento. E nós fazíamos essas coisas, mas nós fazíamos assim, vamos dizer, até um certo ponto, mecanicamente, com pouca liberdade para as pessoas. Então, nós fazíamos um segmento de como a operação é executada junto com a pessoa, de preferência junto com a pessoa, e se pudesse mais um participante, ou seja, alguém de operações, um supervisor da pessoa, um facilitador e a própria pessoa que fazia a operação. E a gente fazia isso, mas no sentido assim, o produto final é, olha, o procedimento está de acordo ou o procedimento precisa ser melhorado de alguma forma ou as pessoas precisam ser treinadas para fazer melhor esse procedimento. Os 3 caminhos. Jamais nós colocávamos uma abertura, que infelizmente a gente aprendeu, fazer um parênteses aqui, com o trabalho do Dr. Márcio Nazaro, e o trabalho que ele está fazendo publicando sobre condições para o trabalho normal, nós começamos a aprender que existem situações que não aparecem no trabalho normal, a não ser que nós criemos a ambientação para a pessoa se abrir. Nós criamos uma ambientação que a pessoa se sinta livre e não sinta que ela vai ser punida por fazer de uma forma diferente ou por corrigir de alguma forma. Eu me lembrei e falei para você aí de um caso que nós tivemos na fábrica, que durante uma verificação nós encontramos uma gaveta, uma faca, e que diabo Quem uma nunca, faca está fazendo né? aqui? E aí nós, felizmente, nós fomos perguntar, mas não tivemos, vamos dizer, a amplitude de raciocínio que nós temos hoje sobre o tema, né? E aí nós descobrimos que a pessoa tinha um tipo de embalagem que o único jeito de abrir a embalagem não era com estilete, mas com uma faca mesmo, com estilete. Na primeira tentativa ele já quebrava de abrir. Ou seja, o operador tinha uma situação de fato que ele tentou contornar com uma ferramenta que não é autorizada, mas pensando no passado, eu não sei se nós demos abertura para o operador exprimir aquela intranquilidade, se ele comunicou ou não demos atenção, ou se ele ficou com medo de comunicar porque ele sabia que a operação era extremamente estruturada e até, vou dizer, engessada, né? Então nós ficamos sem saber, tá? Mas o operador tentou fazer a coisa certa. Eu estou dando esse exemplo para dizer exatamente isso, que as nossas verificações, auditorias de adesão ao procedimento, elas podiam ser melhores se a gente criasse uma abertura para a pessoa falar o que realmente acontecia, o que podia dar errado, sabe? Eu acho que não havia essa exploração, mesmo porque é uma coisa assim estruturada e com tempo extremamente limitado entre as múltiplas atividades que a gente tinha. Então, isso que é a leitura que eu faço hoje, sabe? Podia ser melhor feito. Excelente. Deixa eu fazer só uns comentários e perguntas para a gente desdobrar um pouco esse tema aí, que é muito importante. Concordo com tudo que você falou aí, inclusive da parte de falta de segurança psicológica. Isso, inclusive no Brasil agora é norma. Pois é, a segurança psicológica dada às pessoas para que elas possam colocar os problemas na mesa, possa Exatamente. mostrar para a liderança onde é que está doendo, quais são as pedras nos sapatos. Então, esse é o tema que o Dr. Nadzaruki, que você citou, ele explora muito bem, né? Que como é que é? Aprendendo com o trabalho normal, é o nome do trabalho dele, né? Uhum. Consiste em encontrar, durante essas caminhadas, usando diversos tipos de ferramentas, encontrar as dificuldades que as pessoas têm no trabalho, e essas dificuldades são exatamente os motivadores que as pessoas têm para criar atalhos, para criar as gambiarras, para Uhum. trazer uma faca de casa. Exatamente. Apesar do objetivo do Lean, objetivo das nossas caminhadas de segurança serem diversos,
O clima, a criação de estrutura organizacional para acontecer essa abertura é exatamente a mesma. Se nós tivermos um profissional que ele está aberto a sugerir algumas coisas que podem ser melhor feitas do ponto de vista de segurança e também de Lean, a gente tem um grande caminho andado aí. E o clima, enfim, é exatamente o mesmo hoje. Agora, qual é o comportamento da liderança, primeiro, para criar essa área de conforto, essa área segura para as pessoas se abrirem? E, no momento que as pessoas se abrem, colocam os problemas na mesa, como é que a liderança tem que agir para que aquilo que foi falado resulte em uma melhoria? O papel da liderança sempre será dar o exemplo. E dar o exemplo não quer dizer o discurso e termina por aí. O papel da liderança não é caminhar pela área, observar e não interagir. A liderança tem que criar, na minha opinião, os canais de comunicação para passar claramente a mensagem que existe uma abertura, que a segurança, o Lean, a melhoria contínua dos processos, pode ser segurança, pode ser meio ambiente, pode ser Lean, tá? Uhum. A melhoria contínua é objetivo e chamar o pessoal, fazer um chamamento para o pessoal que se sinta à vontade para participar. Então, eu diria o seguinte, tem uma mensagem que a liderança deve sistematizar, uma mensagem muito clara que tem que estar escrita, tem que estar divulgada e tem que ser repetida, como o Paul Erkers fala, que ele repete lá todo dia os oito desperdícios, né? E tem que assegurar que isso vai capilarizar por toda a organização. Capilarizar, eu quero dizer, subir e descer. O pessoal precisa capturar se realmente a mensagem que eles estão passando, pode estar passando muita mensagem. Será que o pessoal está entendendo isso? Entendi. Nós tínhamos algumas iniciativas, você deve lembrar, né? E a iniciativa que eu acho que muito me agradou é que havia uma reunião mensal sobre a empresa, não era sobre segurança, não era sobre desempenho econômico, mas era sobre vários assuntos que afetavam a empresa. E era chamada a participar a supervisão, a gerência, pessoal de vendas e na impossibilidade de ir todo o pessoal de operação, sempre havia algumas pessoas de operação, chão de fábrica e contratados também, que eram chamados a participar. Então era uma oportunidade a mais, entre muitas outras que havia, para passar a mensagem e dizer realmente, a mensagem é essa, tá? Top-down para todo mundo. E também de inclusão, né? Porque ainda existem muitos casos em que as pessoas não são incluídas, pessoas da produção não são incluídas em esse tipo de comunicações. Então É verdade. É Verdade. dar a oportunidade de escutar, mas também de fazer perguntas, né? O que está passando pela cabeça deles. E, de novo, no conceito Lean, quem adiciona valor para o cliente é quem está justamente ali no dia a dia, transformando, no caso da produção, matéria-prima em produtos com qualidades que o cliente quer receber, né? Exatamente. E se aquele operador que está lá no chão de fábrica empurrando um tacho, se ele enxerga que aquela função dele é para atender o cliente X, ele vai provavelmente cuidar com maior esmero do que ele está fazendo. Ele não está fazendo, não está empurrando um tacho, ele está fazendo alguma coisa para atender o cliente X. Então essa visão que é difícil de construir na cabeça do Você está conectando com um propósito, né? Exatamente. Ela enxerga a finalidade além daquela atividade imediata dela. O Icarus e outros seguidores aí dele que falam que uma das coisas mais importantes é reforçar o propósito todos os dias. Muito bem, que legal. Olha só, você citou também o acidente, os dois acidentes da NASA, né? A Challenger e a Columbia. E no da Challenger surgiu o termo normalização de desvios da doutora Diane Vaughan. Eu tenho um livro aqui e usei num treinamento recentemente para falar justamente sobre isso, justamente sobre a deterioração de sistemas. Né? Então, trazendo isso para uma coisa mais simples, que nós estamos falando de um acidente bem complexo, né, o da Challenger, mas trazendo para exemplos mais simples, como é que nós podemos combater essa normalização de desvios usando a filosofia Lean?
Em termos de segurança e em termos de Lean também, o desvio é um potencial para uma perda. Então, pensando em minimização de perdas, eu acho que faz todo sentido a gente olhar para os processos, e várias organizações que falam são de alta performance, elas estão muito atentas aos desvios e trabalhar os desvios. Assim, as condições de trabalho do dia a dia têm ocultas potenciais para a ocorrência de acidentes ou mesmo de desvios. O acidente pode se materializar a partir do desvio, mas o desvio é sempre o ponto de partida. E se você olhar aquela pirâmide de Bird, fala, tem uma série muito grande de desvios para ocorrer um acidente. E isso aí, pensando em linha e pensando em segurança, eu considero importante que a organização detecte esses desvios e dê tratativa a esses desvios. Às vezes é difícil, viu? Porque a tendência das organizações, eu vou citar alguns exemplos, é fazer o seguinte: olha, nós só vamos nos preocupar com aqueles desvios que resultam em perda acima de US$ 100.000. Mas aquele desvio que dá uma perda menor que US$ 10 tem o potencial para acontecer um acidente bastante complexo. Então, eu acho que a questão de estar atento, enxergar a perda, né, enxergar o desperdício, eu acho que é válido tanto para a Lean quanto para a segurança de processo. Enxergar que aqui existe um potencial para desperdício que pode ser alguma coisa muito mais séria, né? Isso só vai acontecer se realmente o pessoal lá no chão de fábrica estiver atento a isso, perceber a importância disso e levantar isso aí. Agora, não adianta eles levantarem isso aí e a supervisão imediata falar: isso é bobagem, deixa para lá, isso aí não acontece nada. Tem que ter fluxo de informação, a coisa tem que fluir, tem que ter a tratativa. Então, eu acho muito importante nisso aí realmente o papel da média supervisão, da liderança, e o pessoal operacional que percebe os desvios, eles levantem a bandeira, né? E seja dada uma tratativa. Na pior das hipóteses, você vai chegar para a pessoa e falar: olha, nós fizemos uma tratativa, a nossa investigação mostrou isso, isso, isso. Eu não sei se você vê de forma diferente, quer dizer, é sempre um diálogo, né? Mas eu acho que aí tem um grande caminho a percorrer aí no tratamento desses desvios. E como você falou, não normalizar o desvio passar a fazer parte da rotina do dia a dia. Ou seja, a liderança tem que estar presente, tem que escutar, tem que dar o suporte, né? Você falou do levantar a bandeira. Existe no mundo Lean a palavra andon. Não sei se você se lembra dessa palavra das... Não lembro. Então, andon é um desses termos do japonês que se usa no Lean, que é um sistema visual ou audiovisual que os operadores de uma linha de produção acionam para informar a sua liderança que está tendo um desvio que eles não estão conseguindo resolver. Um problema que vai além do limite ali, um desvio além do limite que eles podem resolver. Então esse andon é acionado para que a liderança imediata venha e preste socorro, né? Dê uma ajuda para os operadores para que a situação seja restabelecida e o problema seja eliminado. O seu exemplo da bandeira me lembrou aí o andon, né? Naquele tempo a gente associava com cadeia de ajuda. Cadeia de ajuda. Tem um problema aqui, eu preciso de ajuda. Então, se ao acionar o andon ninguém aparecer, ou levantar a bandeira e ninguém aparecer, ou aparecer e não der a tratativa correta, a partir daquele momento a pessoa talvez insista mais algumas 2 ou 3 vezes e a partir dali vai desistir. Desistir de levantar a bandeira ou desistir de apertar o botão do andon. Exatamente. É por aí mesmo? É isso que não pode acontecer. Eu lembro aí de um ponto que o Paul Ekers fala, que ele fala que ele insiste no seguinte, que antes para você fazer uma abordagem de desperdício, a primeira coisa é você enxergar o desperdício. E essa é a dificuldade. Como é que você faz as pessoas enxergarem o desperdício? Com segurança e com linha é exatamente a mesma coisa. Você tem que capacitar pessoas, tem que levar conhecimento para pessoas, senão, e assim, eu falo experiência de segurança, o pessoal caminha pela área e não enxerga uma série de coisas.
E eu acho que com o Lean também acontece a mesma coisa. Mas se o pessoal for treinado para enxergar aquelas coisas, aí o resultado pode crescer. Absolutamente. É colocar os óculos certos para a situação, né? Uhum. Aquelas lentes. E começa com a liderança imediata, porque também tem líderes que não enxergam, ou então estão preocupados com alguma outra coisa e passam batido do lado de um desvio. Uhum. Talvez não vejam o desvio, ou vejam, mas estão com a mente em outro lugar e ignoram o desvio. Isso é o que ajuda a normalizar o desvio, correto? E não tem coisa pior do que um líder passar, não ver uma coisa, e a pessoa que está caminhando com ele, o subordinado, ver aquela coisa e falar assim, puxa, o líder não falou nada, será que eu estou certo? Então, o líder não sabe nada. É a pior coisa, o líder tem que ter conhecimento. Se ele não tem conhecimento, ele leva pessoas que tenham conhecimento junto com ele, senão ele vai dar um tiro no pé. Isso me fez lembrar um podcast que eu escutei. A pessoa se chama Billy Ray Taylor. E ele falou assim no podcast, que o principal desafio dele como líder era de comprometer os seus próprios standards. Naquela de ser um líder gente fina, um líder gente boa, ele comprometeu os standards. Hum. E aí ele falou assim, não interessa o que está escrito nos procedimentos, não interessa o que está escrito nas normas e tal. O standard é aquilo que o líder aceita. Né? Se o líder aceitar um desvio que está nas barbas, na cara dele, o procedimento pode dizer o que for. O que as pessoas vão entender é que aquele desvio é aceitável Uhum. na visão do líder. Então, controlar ou minimizar a normalização de desvios, ou combater a normalização de desvios, os líderes têm que sempre parar e conversar com as pessoas sobre aqueles desvios. Essa é uma forma muito trabalhosa, né? Mas que aos poucos vai desenvolvendo aquela cultura de enxergar os Uhum. desvios e corrigi-los, não aceitar os desvios. Então me lembra muito também o outro livro do Paul Akers, que é Banish Sloppiness, Uhum. Elimine o Desleixo. Exato. Não sejamos desleixados e vamos aceitar os desvios. É mais ou menos por aí. Exatamente. Exatamente. Eu queria dizer também o seguinte, nesse ponto aí. Essas pequenas iniciativas, por que pareça, a gente fala, vamos construir uma cultura organizacional. Construir uma cultura é um assunto que eu não vou entrar nesse assunto aí, que é complexo demais, extenso demais, mas eu queria dizer o seguinte, essas pequenas iniciativas de você fazer, por exemplo, uma auditoria, uma aderência de procedimento, ou fazer uma investigação de desvios, essas pequenas iniciativas levadas a sério, são coisas que trabalham para construir cultura na base. Então, essas coisas são fundamentais para uma construção de cultura e são realmente efetivas. Enfim, eu diria o seguinte, que o líder fazer essa coisa bem feita, como nós estamos falando, vai dar trabalho, mas ele tem que enxergar o seguinte, é o caminho para ele construir cultura. Exato. E se ele não trilhar esse caminho, ele não vai, eu não vejo como ele vai construir uma cultura sem esse trabalho de chão aí e convencimento das pessoas. Eu acho que é o único caminho. É o único caminho. É trabalhoso Eu não mesmo. quis falar isso, mas Exato. E me lembra também de um ex-colega nosso, que ele tinha uma frase muito emblemática no treinamento do Stop para a segurança, que era, eu vou lembrar a frase completa. O máximo que você pode esperar de desempenho de segurança da sua equipe é igual ao mínimo que você estabelece e mantém. Lembrou dessa frase? uhum, exatamente. E tem toda a propriedade, porque nós usamos em muitos treinamentos aí, com o pessoal da liderança. Se o seu padrão é nessa altura, você não consegue levantar a barra além disso. O seu pessoal vai ficar abaixo disso. Pode ter algumas É exceções, vamos dizer. inevitável. É inevitável que, via de regra, vão estar abaixo da sua régua, da altura que você colocou a régua. Muito bom. Uma curiosidade, onde que você descobriu o Paul Akers?
Eu descobri por Pelo você. Henrique? O Henrique Zaparoli Marques. Exatamente. Muito bom. Então, Henrique, É coisa a hora que você recente. escutar esse episódio aí, você fez um fã aí do Paul Akers. O Adner está realmente muito entusiasmado com o uso do Lean na área de segurança, que tem muitas similaridades, uma Uhum, com convergência certeza. muito grande. Então, Henrique, muito obrigado mais uma vez, um abraço para você. Adner, eu vou colocar uma batata quente para você, beleza? Vamos lá. O Lean compete com a segurança em algum aspecto? Ou tem alguma situação que o Lean e a segurança vão competir ao invés de trabalhar pelos mesmos objetivos? O Lean, ele pensa em enxergar perdas, trabalhar na redução de perdas e melhoria contínua, certo? Eu acho que uma empresa petroquímica ou uma indústria química, química fina, produção contínua, ela tem um certo engessamento. O engessamento que a gente fala é o seguinte: existem umas janelas ou limites que os processos precisam operar. E você tem que seguir aquilo, porque aquilo lá está demonstrado tecnologicamente, alguém já fez um elenco de pessoas, desenvolveu a tecnologia, calculou isso e tudo mais, e isso já está, vamos dizer assim, sacramentado. Você pode mexer com isso, parar e usar melhoria contínua com isso? Eu vejo, enfim, que algumas coisas têm espaço para melhoria contínua, mas você tem que trabalhar ou dentro dos limites estritamente operacionais estabelecidos, ou você desafiar o sistema, que a gente fala, é uma gestão de mudança. Aí é todo um processo e que acontece nas empresas. Hoje em dia, as empresas estão buscando, por exemplo, eficiência energética, Sim. economia de energia, e isso está acontecendo. Quer dizer, você tem que parar, olhar aquele processo é realmente engessado e é para ser engessado. Tem que ser difícil de mexer nesse processo. Mas não quer dizer que você não pode mexer, não deva mexer e buscar eficiência. Dá mais trabalho. Uhum. Você não pode ser, desculpa a palavra, leviano e chegar lá e começar a mexer. Então, eu acho que o Lean não briga com a segurança de processo. É apenas uma questão de você fazer umas abordagens estruturadas. Às vezes as pessoas têm ideias geniais aí na indústria química, petroquímica, e acabam sendo implementadas. Mas ela está base. Exato. Não quer dizer que o Lean é atalho, né? O Lean não é atalho, é uma ferramenta e você tem que fazer as coisas direito. Eles não competem, mas tem que ter uma abordagem estrutural. Eu acho que o Lean tem muita coisa boa que pode contribuir aí e a segurança do processo pode fazer a coisa acontecer. Bom, Adner, estamos chegando aí ao final do episódio e eu gostaria de perguntar para você o seguinte: com o que você tem lido, observado e aprendido sobre o Lean e com as suas novas descobertas e interpretações sobre o tema, como por exemplo a abordagem do Paul Akers, né, do Lean em 2 segundos, ou a abordagem mais tradicional também, daqui para frente, como que você quer utilizá-lo para ajudar a melhorar ainda mais a vasta e complexa área de segurança, particularmente a segurança de processos? Olha, o que eu tenho feito em meus treinamentos, minhas atividades de campo, eu tenho sempre, nos últimos tempos mesmo que eu comecei, eu enxergava a importância de uma cultura de segurança e não estava vendo exatamente a nível de detalhe, né? Estou estudando o assunto sobre cultura de segurança, estou aprendendo muito aí a respeito e nunca é suficiente. Nas minhas atividades, eu sempre estou mencionando para as pessoas que é importante que, quando eles vão ao campo, eles interagir com as pessoas, eles darem abertura para as pessoas falarem e se expressarem, e dar espaço para o pessoal opinar, né?
enfim, começar a criar uma cultura mais participativa, ao invés de ir na área e ver, isso está errado, aquilo está errado. Começar a interagir com as pessoas e criar um clima de mais abertura para elas estarem mais abertas aí para melhoria contínua de segurança, no meu caso, né? E não deixa de abrir o campo e criar esse clima para melhorias contínuas de produtividade, redução de desperdícios e assim por diante. E isso é o que eu estou fazendo já hoje, tá? Trazendo a mensagem de ir ao campo e ouvir as pessoas. Então você está usando essa nova abordagem, né, de engajamento com as pessoas lá na área de trabalho, com um diálogo mais aberto, gerando um ambiente mais participativo, de maior entendimento e de cooperação? Exato. Você, por exemplo, você não pode chegar para a pessoa e falar, olha, isso aqui está errado. Você precisa explicar para a pessoa que está errado para você convencê-la. Se você não fizer isso, ela vai fazer de novo. É só você virar as costas. O grande problema que nós temos debatido nas organizações é esse, um dos grandes problemas. Porque você vira as costas e tudo volta a deteriorar. Como fazer para a coisa não deteriorar? Então, só convencendo as pessoas. Não tem outro caminho. Dentro disso que nós falamos, é inegável, já falamos várias vezes, o papel da liderança, certo? Uhum. É inegável que a média supervisão, o pessoal que chefia pessoas, tem que estar onde acontece a ação, tem que passar a mensagem para o operador: eu estou contigo, eu estou aqui. Um supervisor não pode fazer um DDS e sumir para o escritório e ficar o dia inteiro no computador respondendo e-mail. Eu acho que esse é o grande desafio. Só para o ouvinte que não conhece, DDS é Discussão Diária de Segurança. Bem lembrado. Outra coisa que eu vi e tenho a sensação assim que se você começar a criar um ambiente que o pessoal se orgulha do que eles fazem, isso vai agregar valor e eles vão incorporar as ideias, tá? Exato. Você lembra que a gente tinha pessoal lá operador mesmo, que tinha o maior orgulho. Eu trabalho na Dupont, eu sou da Brigada de Emergência da Dupont. Os caras tinham orgulho mesmo. Então, se puder criar mecanismos para o pessoal sentir orgulho, eu acho que tanto as iniciativas de segurança quanto de Lean, elas vão crescer, né? O principal que eu queria falar, a questão de criar orgulho, é meio intangível, mas a gente deveria trabalhar para o pessoal ter orgulho da organização e do que eles estão fazendo. E acho que é isso aí que estava faltando. Concordo totalmente. Vestir a camisa com orgulho. Eu trabalho aqui. Exatamente. Muito bom. Bom, Adner, para encerrar, conta um pouquinho sobre a consultoria que você presta na área de segurança. Como é que é o processo e que serviços a sua consultoria oferece a empresas que queiram e precisem melhorar o seu desempenho e gestão de segurança? Normalmente, o caminho que nós fazemos quando uma organização nos aborda, seja por segurança, seja por excelência operacional, meio ambiente, eu acho que para a Lean também é a mesma coisa, você começa fazendo um diagnóstico. Então, você tem um rol de pessoas que têm um domínio de algumas ferramentas, né? Essas pessoas costumam fazer um diagnóstico baseado em protocolos que ou são estabelecidos pela empresa ou são protocolos genéricos, tá? Uhum. E a partir daí se faz uma avaliação de fortalezas, fraquezas, oportunidades de melhoria e se sugere um plano de ação. Normalmente é assim que acontece. Existem empresas que contratam consultores para fazer só o diagnóstico e elas mesmas acham que podem tocar daí para frente, tá? E tem empresas que, a partir do diagnóstico, eles fazem vamos dizer, pacotes subsequentes, né, de implementação. Olha, isso aqui, eu vou priorizar, eu vou contratar uma série de pacotes para fazer essas coisas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Depende muito do escopo do projeto e o que é contratado. Exatamente.
Muito bem. Por falar nisso, Adner, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, com os serviços da sua empresa? Pode falar um pouquinho sobre a sua empresa? Então, eu presto serviços pela minha empresa, microempresa, e muitas vezes, considerando que os escopos de trabalho são um pouco extensos, né, eu sou contratado por uma outra empresa que também contrata pessoas, ex-colegas como eu, pessoas que têm diferentes competências e vivências para fazer trabalhos de diagnóstico, de melhoria do sistema e tudo mais. Tá? Então, eu posso ser contratado diretamente, mas dependendo do escopo, normalmente é por uma empresa. Eu posso ser acessável pelo LinkedIn, Adner Lorenzini. É só procurar que vocês me acham lá, me mandam uma mensagem, eu fico à disposição. Né? Minha empresa é a Lorenzini Assessoria Empresarial Limitada. Adner, quero te agradecer demais por ter compartilhado um pouco da sua experiência e da sua nova visão sobre melhoria contínua na gestão de segurança, particularmente com o uso da filosofia Lean nessa área tão fundamental. Você trouxe uma grande reflexão em torno das sinergias entre o Lean e a segurança. Algo tão importante para os trabalhadores, para as empresas que têm processos perigosos, para as comunidades no entorno dessas empresas e para a sociedade de uma forma mais ampla, né? Os insights que você trouxe enriqueceram demais a nossa discussão e acredito que eles influenciarão muitos profissionais da área a buscar mais sobre esse conhecimento. Por isso que eu quero te agradecer imensamente por estar aqui comigo e foi realmente uma honra recebê-lo aqui no podcast, Adner. Obrigado, Luciano, pela oportunidade e eu espero realmente estar contribuindo com o seu pessoal aí, o pessoal que está participando do podcast. Te dou os parabéns pela iniciativa, é uma iniciativa voluntária e acho que isso engrandece muito o trabalho que você está fazendo aí e você está contribuindo para a melhoria das pessoas aí de modo próprio e não só de pessoas como das organizações. Eu te parabenizo por isso e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então vamos marcar um novo encontro no futuro para escutar novas histórias que você trará sobre a melhoria contínua em segurança com a contribuição do pensamento Lean. Valeu? Com certeza. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. O contato com o Adner no LinkedIn, assim como todas as referências que foram citadas durante a nossa conversa, estão na descrição do episódio. Não deixem de conferir. E por favor, façam seus comentários ou mandem perguntas e sugestões sobre esse episódio nos canais já citados. Muito obrigado pela sua audiência e nos encontraremos nos próximos episódios. Um grande abraço e até mais!